Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma mentoria. Dessa vez vamos falar sobre diagrama de forças, tá? Lembrando, as mentorias elas são com o intuito de debater alguns modelos de questões específicos. Aqui não substitui uma aula. Se você não viu a aula de dinâmica, eu acho melhor você assistir antes de vir para a mentoria. E aqui realmente a gente vai debater um modelo bem específico, que às vezes o pessoal cai nas pegadinhas e cai em distratores e caiu no Enem do ano passado isso. No caso a gente está falando de 2023, caiu no Enem 2022, um modelo de questão desse, que é bem importante. Vamos lá. Antes de falar, de entrar nas questões que vocês veem na lista, eu vou falar um pouco dos tipos de força que existem, tá? Nós basicamente temos dois tipos de força: forças de contato e forças de campo, certo? No que consistem essas forças de contato? As forças de contato, elas vão ocorrer quando duas superfícies elas entram em contato. Então, se a palma da minha mão entra em contato com esse livro, vai existir uma força de contato, certo? Tanto na minha mão como no livro. Então, vai ocorrer dessa forma. As forças de contato ocorrem quando duas superfícies entram em contato. Exemplos, Igor. A força normal é uma força de contato. Lembrando, força normal, uma dica, pessoal. Na física, quando ele usa a expressão normal, uma força é normal em relação à superfície. Normal na física, leia perpendicular. Igor, eu não sei o que é perpendicular. Perpendicular é que faz um ângulo de 90 graus. Então, uma força normal, ela é assim chamada porque ela faz 90 graus com o solo. Tá vendo que ela faz 90 graus com o solo? Certo? Então, ela é perpendicular. Tá bem? A força normal. Quando a gente fala normal, então, na física, lembrar de perpendicular. Outra força que tem de contato é a força de atrito. E assim, tem a força de atrito realmente entre uma mão, entre um pé e o solo, mas também a gente engloba aqui nessas forças de atrito a de resistência do ar, viu? A força de resistência do ar também é uma força de... Deixa eu só botar aqui, do ar. Ficou um pouco bagunçado, mas a força de resistência do ar, ela é uma força de atrito. E ela também é uma força de contato. Lembrando sempre, força de resistência do ar, você vai considerar quando a questão disser, considere as forças de atrito. Ou quando ela não disser, desconsidere as forças de atrito, tá? Então assim, tem uma questão lá, tal, que ela não diz pra mim, Igor, desconsidere as forças de atrito, ou desconsidere o atrito, ou despreze as forças dissipativas. Se ela não disser nenhuma coisa desse tipo, então a questão tem atrito. E se for no ar, tem resistência do ar, tá? Despreze as forças de resistência do ar. Se ele não disser isso, então é para você considerar, tá? Você só despreza a força de resistência do ar quando a questão disser, certo? Então a gente tem as forças de atrito também. Uma outra força de contato, não é, vamos dizer assim, não é tão bem contato, mas ela ocorre, que é a força de contato com um fluido, o empuxo. Quando eu estou inserido em um fluido, no ar, na água, eu vou sofrer um empuxo. Ah, Igor, mas eu nunca vi uma questão que envolvesse empuxo se a pessoa estivesse no ar. É porque a força de empuxo no ar, ela é muito pequena. Então ela, para o ponto de vista físico, a força de empuxo no ar é desprezível. Então, quando você fizer uma questão, não saia daqui fazendo uma questão dizendo que uma pessoa que está no ar, né, não está na água, ela sofre empuxo. Não coloque não, pelo amor de Deus, porque isso aí é viagem. Assim, é você estender muito esse raciocínio. Realmente tem empuxo, tem, mas é desprezível, é quase zero, tá? Fazendo só um pequeno disclaimer aqui no vídeo, alguns corpos, né, eles sofrem um empuxo de
assim, que não é desprezível, que realmente é relevante, tá? Por exemplo, esses dirigíveis aqui que eu coloquei, eles sofrem um empuxo, tanto que é uma coisa que ajuda eles a se manter em certas altitudes, os balões também, essas coisas. Então, tá feito o disclaimer aqui. Mas quando você está na água, realmente o empuxo ele é mais forte, ele é mais evidente, digamos assim, né? Então, uma força de contato com o fluido também aqui a gente puxa pro empuxo, tá? E outra força de contato, não menos importante, é a de tração, certo? Que quando você tem um fio, né, puxando alguma coisa, você tem essa bola aqui, você tem esse fio, né? Que esse fio vai exercer uma força de tração. Então é uma força de contato também, tá? As forças de campo, tá? Quando a gente tem um campo gravitacional, a gente vai ter a força da gravidade. E eu nunca ouvi falar força gravitacional. Nunca ouvi falar, só em gravitação universal. Essa é a força aqui, meu querido. Nada mais é do que a força peso, que é a força relacionada à gravidade. Então, quando você tem um campo gravitacional, você vai ter a força peso, certo? Também chamada de força da gravidade. Outro campo que temos é o campo elétrico, que vai gerar uma força elétrica. E também temos um campo magnético, que também vai gerar uma força magnética. Igor, pode ter uma questão que tenha campo gravitacional, elétrico e magnético? Pode. Em dinâmica, no geral, não tem. Em dinâmica, a gente trabalha com um campo gravitacional. Geralmente, o que vai aparecer para você, estudante de dinâmica, você está estudando dinâmica do movimento circular, dinâmica de qualquer coisa, o que vai aparecer para você é um campo gravitacional. Um campo elétrico só vai aparecer em eletrostática, certo? O assunto de eletrostática. Campo magnético no assunto de eletromagnetismo, tá bem? Mas assim, você vai procurar essas forças que eu acabei de citar para você. As forças de contato e as forças de campo. Só. Tá, né? E eu com isso, com essas forças de campo, essas forças de contato. Por que eu expus isso aí? Porque nas questões, meu querido, você não vai procurar nada além disso. Busque sempre nas questões forças de contato e ou campo. Não, como eu disse, Igor, nas questões só vai ter força de contato. Pode ter força de contato, pode ter força de campo. Geralmente tem campo gravitacional. E nada impede de ter uma força de contato. Mas pode ser que só tenha uma força de campo. Pode ter. Dificilmente vai ter uma questão com só força de contato. Até porque, enfim, você está na Terra, você sofre gravidade, né? Você sofre a força da gravidade, né? Então, na mesma questão, pode ter sim os dois ao mesmo tempo. Então, essa mentoria, qual é o intuito dela? É para você parar de buscar forças que não existem. Forças do ar. Essa força aqui do ar, do peixe em relação a pessoa. Véi, para de procurar essas coisas. Para. Seja prático. Procure forças de campo e forças de contato. Só. Para de confundir velocidade, aceleração. Aceleração você pode relacionar com a força, né? Mas para de confundir velocidade com força. Velocidade e força não é sinônimo. Se você tem um corpo que ele tem velocidade, ele pode até nem ter força. Tem força quando tem aceleração. Porque lembrando, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, para ter uma força, a gente tem que ter uma aceleração. Se você tem uma velocidade, mas se você está em MU, você não tem força. Tá, tem o peso, né? Mas, enfim. O que eu quero dizer é isso, não tem uma força resultante, né? Enfim, vamos aqui para a questão de número 1. Ele fala o seguinte: considere um esquiador que percorre uma pista de gelo em declive, conforme ilustra a figura a seguir. Tá? Aí ele quer basicamente o diagrama de forças. Eu cortei aqui o comando, mas ele quer o diagrama de forças. Beleza. Vamos analisar. Vamos pegar esse esquiador melhor aqui. E a gente vai avaliar o seguinte, como eu disse. A gente vai pôr à prova se ele tem forças de campo ou forças de contato. Forças de campo. A gente lembra. Campo elétrico, magnético, gravitacional. Na questão fala de campo elétrico? Não.
Ele não cita campo elétrico. E não procura não, meu querido. Se ele não citou, é porque não tem. Se ele não citou o campo, o valor da constante de eletricidade, nada disso, é porque não tem. Não procura. Não tem campo magnético também, assim, que interfira nessa questão. Não tem. Agora, ele está na Terra. Então ele tem o quê? Gravidade. Então temos um campo gravitacional. A primeira força que eu já achei é a gravidade. A força da gravidade, força peso. Beleza, agora eu vou avaliar por outro ponto de vista. Forças de contato. Ele está inserido num fluido com a água? Não. Então não tem um empuxo. Ele está sofrendo atrito? Vamos lembrar pro comando da questão aqui, ó. Eu fui ver aqui o comando, realmente ele não fala pra gente desprezar forças de atrito. Então a gente tem que considerar as forças de atrito, tá? Então ele tem atrito. Certo? Ele tem atrito. Porque ele está atritando com a superfície. Tem força normal? Tem, que ele está em contato com a superfície. Certo? Então vamos lá para essa questão. Vamos dar uma melhorada nesse desenho. Você tem aqui o rapaz, ó. Vamos supor esse plano aqui, né? Vamos lá. Primeiro, ele tem um peso. Vamos representar logo a força gravitacional. Então, ele tem um peso. Ah, Igor, o peso é pra cá? Não, meu filho, não é pra cá não. O peso não é pra cá não. O peso aponta pro centro da Terra. Vamos imaginar que isso aqui, ó, a Terra, ó, aqui, ó. Então, ó, claro, tá bem esdrúxulo esse desenho, mas o que eu quero dizer pra você é que ela vai apontar pro centro da Terra. Força peso vai apontar pro centro da Terra. Se ele tivesse aqui, ó, supondo que isso aqui é a superfície da Terra, essa bizarrice que eu desenhei, então o peso dele apontaria para cá, tá? O peso desse rapaz aqui, ó, ele aponta para cá, certo? A força de atrito, né, que ele tem com a superfície, ele tem, porque ele não disse para desprezar. Qual a tendência de movimento dele? Pra gente, isso é importante, a gente ver qual é a tendência de movimento. Por quê? A força de atrito, ela vai ter sentido contrário à tendência de movimento. A tendência de movimento do rapaz é descer. Não é pra cá? Não é assim? Não é pra cá a tendência de movimento dele? A tendência de movimento dele é descer. Então, a força de atrito vai ser contrária a isso. Vai apontar pra cá. Força de atrito. Certo? Isso aqui, o peso. Faltou alguma coisa, pessoal? Faltou. Força normal. Força normal, ela é perpendicular ao solo. Então ela é, ó, o solo tá aqui, né? Ó, tô pintando de vermelho o solo. Então ela é perpendicular ao solo. Ela faz 90 graus com o solo. Então ela é pra cá. Igor, mas e essa descida dele, não sei o que? Não tem uma força empurrando ele pra baixo? Tem não, meu querido. Não tem. Deixa eu só dizer uma coisa também. No diagrama de forças, componentes não aparecem. Ah, Igor, é porque eu lembro. Eu lembro o seguinte, Igor. Quando eu pego a força peso, eu vou decompor a força peso, né? Que tem quando eu pego a força peso, eu vou lembrar que ela vai ter uma componente no eixo vertical, né? Que eu vou chamar de PY, Igor. E eu vou ter no eixo horizontal, que eu vou ter PX. Elas não são representadas aqui não no diagrama de forças, não. Componente tu não vai representar. Tu vai representar o peso, que é justamente a junção das componentes. A soma das componentes, que é PX mais PY, vai dar o peso. A única coisa que você vai representar num diagrama de forças é o peso, que é a resultante
de px e de py. Tá bem, meu querido? Então não inventa coisa do além. Tá vendo? É simples. É você ver onde é que estão as forças de contato e ver onde é que estão as forças de campo. Porque só existe esses dois tipos de força, tá? Que vão importar pra gente de Enem. Então, assim, de importante, não é para representar componente no diagrama de força. Se tu pega e marcar, eu vou marcar D, porque ele tá descendo. Então, obviamente, ele tem uma força. Não, meu querido, não é assim, não. Não é assim que se faz. Não é assim. Você tem que representar o que tem. Então, o correto, meu querido, é letra A. Certo? Letra C. Falta o atrito. Ele não disse pra gente desconsiderar o atrito, então a gente vai considerar o atrito. Letra B. Esse vetor aqui não tem. Letra D. Esse vetor aqui não tem. Então ficamos com a letra A. Questão de número 2. Mesma interpretação. Tá? Vamos lá. Uma esfera lançada em movimento oblíquo e com velocidade de 20 metros por segundo descreve a trajetória apresentada na figura. Desprezando as forças de resistência. Olha isso aqui. Olha a diferença em relação à questão anterior. Olha o que ele diz aqui, ó. Desprezando as forças de resistência. Tanto a do ar como o atrito com o solo, né? É correto afirmar que a intensidade da força resultante que atua sobre a esfera nas posições P, Q e R, respectivamente, é. Vamos lá. Forças de campo. Mesmo raciocínio. Não foge desse raciocínio. Não inventa raciocínio, não. Stop. Para de raciocínio que não tem nada a ver com nada. Raciocínio simples. Simples. Forças de campo. Tem campo elétrico? Não. Não tem campo elétrico. Ele não falou. Tem campo magnético? Não. Tem gravitacional? Tem. Óbvio que tem. Ele está na Terra. Ele vai sofrer a gravidade da Terra. Então tem gravitacional. Uma força eu já sei que tem em P, em Q e R. Força, peso. Que vai apontar para o centro da Terra. Beleza. Tá. Força de contato. Ele faz contato com alguma superfície? Poderia até ter a força de resistência do ar, que seria uma espécie de força de atrito, né? Mas vamos lá. Porque, ó, lembrando das forças de contato. Tem tração, ele está preso em algum fio, não está preso em nenhum fio. Tem atrito, ele diz para desprezar as forças de atrito. Então não tem atrito. Tem normal, ele está em contato com alguma superfície? Não. Se ele não está em contato com nenhuma superfície, ele não tem força normal. Ele está imerso em algum fluido? Também não. Então não tem empuxo. Tá imerso assim, né? Tá imerso. Não vou falar. Isso é que eu falei. Tá errado, né? Do ponto de vista físico. Mas vocês entenderam, né? Ele não tá imerso na água. Então não tem empuxo. Tem empuxo, só o empuxo aí do ar é desprezível. Enfim. Não tem empuxo. Você não vai representar o empuxo aqui. É difícil demais perceber que ele só vai ter a força peso. É difícil. Ah, Igor, mas ele tá se movendo pra direita porque ele tem velocidade, meu querido. Mas é como eu disse. Parem disso. Às vezes, você ter velocidade, se um corpo tem velocidade, não é obrigatório que ele tenha uma força, meu querido. Não é obrigatório. Não é obrigatório que ele tenha uma força agindo sobre ele. Agora, se ele tem aceleração, é obrigatório que ele tenha uma força agindo sobre ele. Ah, igual com a aceleração aqui, a gravidade. Você tem a gravidade o tempo todo. Ah, ele tá se movendo para a direita. É, meu filho, é como eu disse, é a velocidade dele. Ele tem uma velocidade. E até lembrando assim da parte de lançamento oblíquo,
lembra comigo. Ele tem essa velocidade no eixo X, que ela é justamente relacionada a um MU, movimento uniforme. Movimento uniforme tem força? Não. Não. Porque não tem aceleração. A aceleração aqui no movimento uniforme é zero. Se a aceleração é zero, a força é zero. Igor, sempre que a aceleração for zero, a força é zero. É óbvio, meu querido, é óbvio. Força é igual a massa vezes a aceleração. Se aqui é zero, zero vezes qualquer número é zero. Então a força daria zero. Então a alternativa correta é a letra E aqui, pessoal. Você só tem o peso atuando sobre esse corpo o tempo todo. Difícil? Não é. Não é difícil. Questão número 3. Um barco mantém uma carga em equilíbrio por meio de uma corda ideal, estando a carga totalmente submersa em um tanque contendo um líquido em repouso, como mostra a figura. As forças aplicadas na carga que possuem o mesmo sentido são... Eu vou devagar nessa questão aqui, ó. Vamos lá. Forças de campo. Tem campo elétrico? Não. Tem campo magnético? Não. Tem campo gravitacional? Tem. Então ele vai ter um peso. Forças de contato. Tem um fio puxando o cubo? Tem. Então tem tração. Tá em contato com algum plano? Não. Então não tem normal. Tem algum atrito? Não, porque ele não está tendo movimento relativo. Se você não tem movimento relativo de superfícies, você não tem atrito. É obrigatório que exista um movimento relativo entre as superfícies. Ele está em repouso, está totalmente parado. Igor, mas ele não disse para desprezar as forças de atrito. Realmente, você tem que considerar nessa questão. Só que só tem atrito. Não inventa atrito do nada não, meu querido. Só tem atrito se existir movimento relativo ou a tendência de movimento relativo entre as superfícies. Se existir a tendência de movimento, mas ele está aqui totalmente parado, em repouso, não vai ter atrito. Tá. Eu tenho um corpo imerso em um fluido que não é o ar? Tem. Está imerso na água, então ele tem aqui força, ele tem um empuxo. Ele quer as forças aplicadas na carga que possuem mesmo sentido. Quais são? Tração e empuxo. Letra A. Eu pulei a 4 para deixar para vocês, tá? Melhor. Eu achei melhor. Vamos aqui para a questão número 5. Inicialmente, Mariana foi se divertir no balanço solta do repouso. Olha, anota muito isso aqui, viu? Ela é solta do repouso. De uma certa altura, ela oscilou entre dois extremos elevados, a partir dos quais iniciou o retorno até o extremo oposto. Imagine-a no extremo da direita como na figura, quando ela está em repouso. Tá? Isso aqui é quando ela está em repouso. Desconsiderando o seu tamanho, bem como o do balanço, e imaginando apenas um cabo sustentando o sistema, o correto esquema das forças sobre ela nessa posição, em que cada seta representa uma força, é o da alternativa. Vamos lá. Imaginando essa situação que ela está no extremo da direita, que é justamente quando ela vai inverter o sentido, vai voltar a se movimentar para a esquerda. Então é o momento em que não existe um movimento relativo entre as superfícies, tá? E olhe muito isso aqui, tá? Desconsidere o seu tamanho, bem como o do balanço. Porque ele falou isso para também você desconsiderar a força normal, tá? Tô falando até um pouco mais rápido nessa questão, né? Vamos lá. Forças de campo. Tem força gravitacional? Tem. Né? Tem elétrica e magnética? Não. Não falou? Então ela tem gravidade, né? Sofre a gravidade. O peso vai apontar para o centro da Terra, como a gente falou. Certo. Ela tá no momento que ela vai inverter. Porque ela tava vindo para cá, aí ela parou. É como se ela tivesse com velocidade igual a zero. E ela vai voltar a se movimentar para a esquerda. Nesse momento, não existe movimento relativo entre ela e o ar. Porque, veja, na questão ele não disse pra gente considerar as forças de atrito. Dava pra considerar a resistência do ar. Só que ele falou pra mim que ela tá no momento de inversão do sentido. É só você ler de novo a questão que você vai perceber isso. Inversão do sentido. Quando inverte sentido, a velocidade é zero.
Então veja comigo. Ela não tem força de atrito. Não tem normal, porque o balanço é desprezível. Enfim, considera como se ela fosse um pêndulo mesmo, sabe? É quase como se fosse assim a figura. Pra meio que você considerar ela e o balanço como se fosse uma figura só, sabe? Enfim, não existe uma normal em relação ao balanço e ela. Ela está imersa num fluido que não é o ar? Não. Ela não está imersa na água. Como eu disse, ela não tem movimento relativo, então ela não tem atrito. Mas ela está fixada num cabo. Então ela vai ter uma tração. Então é isso, meu filho. É só isso que ela tem. Não inventa outras coisas, não. Letra E. Questão aqui de número meia dúzia. Na figura abaixo está representado um bloco de 2 kg sendo pressionado contra a parede por uma força F. O coeficiente de atrito estático entre as duas superfícies de contato vale 0,5 e o cinético vale 0,3. A força mínima que pode ser aplicada ao bloco para que este não deslize na parede é... Vamos lá. Essa questão eu vou deixar para vocês resolverem. Assim, a parte das contas. Eu vou mais focar no diagrama, porque é o intuito da mentoria. Não é eu estar resolvendo conta. E depois que eu dar uma clareza no diagrama, vocês vão para as contas. Vamos lá. Tem gravidade? Tem. Então tem uma força gravitacional. Isso aqui é a parede. Isso aqui não é o chão não, viu? Isso aqui não é o chão não. Isso aqui é a parede. Então, ó, o peso está para cá. Ele quer que a caixa não caia, né? Porque ela está com tendência realmente de cair. Ela está com tendência de cair aqui, tá? E a gente quer evitar isso. A gente tem que imaginar uma situação então que ela vai tender a cair. Então a gente vai pegar, ó, e botar aqui a força de atrito. A gente já está na parte das forças de contato. Eu já estou até acelerando o processo, né, pessoal? Como eu disse, não tem campo elétrico, não tem campo magnético. Então, as forças de campo, a única que a gente tem aqui é a peso. Forças de contato. Tem essa que o cara está empurrando, né? Que é uma força de contato. Esse pressionamento dela. Tem a força de atrito. Tem tração, não tem tração. Tem empuxo, não tem, né? Desprezível. Mas tem, ó, a força normal. Porque essa caixa ela tá em contato com a superfície. Eu pensava, Igor, que era só quando tava com o chão, com a superfície, meu querido. Tá em contato com a superfície assim, sólida, uma superfície sólida assim, você tem que considerar a força normal, tá? É isso. É isso. São essas as forças. O peso não vai ser pra cá, não, Igor. Não, meu filho. O peso, como eu disse, aponta pro centro da Terra. Se o centro da Terra tá aqui, ó. Porque isso aqui é o chão. O centro da Terra tá aqui, é. Não faz sentido. É pro chão. Tá? Resolvam o resto. Aqui, essa questão é muito boa. Pra gente finalizar a mentoria. Na verdade, tem outra questão ainda, né? Tem outras questões ainda. Mas essa aqui é muito bacana. A força de reação normal é uma força que surge quando existe contato entre o corpo e uma superfície, sendo definida como uma força de reação da superfície sobre a compressão que o corpo exerce sobre essa superfície. Abaixo temos 4 situações com os respectivos diagramas de forças. Analisando a representação da força reação normal em cada uma das situações. Assinale a alternativa correta. A normal está errada onde, pessoal? Vamos lembrar, normal, ela é perpendicular ao solo. Eu não vou nem analisar todas aquelas outras análises que a gente fez, tá? Vou ser bem rápido aqui. Aqui tá fazendo 90 graus com solo, essa normal tá. Então aqui tá ok. Aqui, ó. E como a normal tá apontando para baixo, pode isso? Pode, meu querido, é normal. A única obrigação que a força normal tem é de fazer 90 graus com a superfície.
Tá fazendo 90 graus com a superfície? Tá. Aqui nessa 2. Agora aqui, ó, não tá fazendo 90 graus. Isso aqui é menor do que 90 graus. Então aqui não tá fazendo. Aqui, ó, tá fazendo. Então aqui tá ok. Então a gente fica com a letra A, porque ele diz, ó, a força de reação normal está corretamente representada em 1, 2, 3. Não, 1, 2 e 4. 3 tá errado, né? Questão aqui número 10. Uma partícula de massa m descreve uma trajetória circular com um movimento uniforme no sentido horário. Qual dos seguintes conjuntos de vetores melhor representa a força resultante sobre a partícula, a velocidade e a aceleração da partícula? Veja bem. Como é uma trajetória circular, a gente já pensando não em dinâmica de leis de Newton, a gente já vai pensar em dinâmica do movimento circular, tá? Aqui a gente já vai ter, ó, uma força centrípeta. Força centrípeta, lembrando, força centrípeta no movimento circular é a força resultante, tá, viu, pessoal? Que é justamente o que ele quer. Força centrípeta, o próprio nome diz centrípeta, centro. É uma força resultante que aponta para o centro. É uma resultante das forças, tá? Força centrípeta não é força, é resultante. E é justamente o que ele quer. Ele quer força resultante, tá? Aponta para o centro. E a aceleração centrípeta também. Porque ele tá, como ele estava descrevendo um movimento circular, a força que ele vai, a resultante das forças que ele vai sentir é uma força centrípeta. E a aceleração que ele vai sentir é uma aceleração centrípeta. E a velocidade, a velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, ó, ela vem pra cá. Então, ó, ficamos, eu não me lembro a letra agora qual é que representa, mas a força, a resultante das forças é assim. A resultante da aceleração é assim. E a velocidade é assim. É isso, pessoal. Finalizamos por hoje. Lembrem, o ensinamento dessa mentoria é: para de procurar força onde não tem. Grande abraço e até a próxima.